Você em mim, eu em você, unidade perfeita, céu na terra. Você em mim, eu em você, unidade perfeita, céu na terra. Você em mim, eu em você, unidade perfeita, céu na terra. Você em mim, eu em você, unidade perfeita, céu na terra. Nada vai nos separar, nada vai nos separar deste amor, nada vai nos separar, nada vai nos separar desse amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço.
convido a adorar o Senhor. Levante as suas mãos, comece a aplaudir a presença dele, que é real, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Vamos adorar esse Deus que nos dá vitória em todo o tempo. Você pode adorá-lo. Gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. Derruba! Se declare. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Te convido a adorar o Senhor, você e a tua família, e a declarar essa verdade sobre a tua casa, sobre a tua vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9, a palavra do Senhor nos diz essa verdade: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sim, as tribulações, as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. Se nós declaramos as tribulações desse tempo presente,
chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. Se nós cremos nessa palavra, as tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sim, você pode levantar as suas mãos aí na tua casa. Você pode levantar as suas mãos aí na tua casa, começar a profetizar isso sobre a tua família. Profetiza, profetiza. Impõe as suas mãos e declara essa palavra. Se nós cremos, Senhor, nós cremos nessa realidade. Um tempo da tua graça, do teu amor, um tempo da manifestação da tua glória, um tempo da manifestação do teu reino. Nós profetizamos. Você pode declarar: é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime. Levante a sua voz e declare: sim, nós tomamos posse. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural. Declare isso. Sim, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é
acreditamos num Deus que faz coisas grandes, o Deus do impossível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sim, sim, Deus, nós cremos na Tua graça, no Teu amor. Nós cremos um Deus que cuida da igreja. Nós cremos um Deus que faz coisas grandes, grandes, grandes. Tu és o nosso Rei. Declaramos, Tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Nós profetizamos isso, Senhor. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso. Declare isso, ninguém é como o nosso. Declare mais alto, mais forte. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza. Sim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sobre a tua casa, sobre a tua família, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se nós tomamos posse, um novo tempo em Ti, Senhor. Um novo tempo em Ti, Senhor. Nós podemos declarar: sim, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Você pode adorá-lo. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande
Terra da Conquista, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um culto, ainda online, ainda nessa transmissão, virtual, vamos dizer assim, mas gratos a Deus por aquilo que Ele fez até aqui, e é inquestionável que até aqui o Senhor tem nos ajudado, é inquestionável que o Senhor tem feito grandes coisas pelo seu povo, tem feito grandes coisas por nós. E nós só podemos ser gratos e, de alguma maneira, nos questionar o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado, Que essa seja a sua motivação, a sua intenção de alguma maneira, ter uma gratidão prática com relação àquilo que o Senhor tem feito na tua vida, na tua família, na tua casa nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos aqui nesse culto, um culto muito especial. Possivelmente, assim nós sonhamos e acreditamos que esse seja o nosso último culto nesse formato. No próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, nós estamos encaminhando para que possamos nos reunir presencialmente. Então esse seria o nosso último culto através dessa transmissão. E a partir do próximo domingo, às 19 horas, na Avenida Esperança, número 525, a gente vai estar ali reunido para adorar o Senhor de maneira presencial. E aí, se você se alegra nisso, eu convido você a dizer glória a Deus. Eu digo glória a Deus, me alegro por esse tempo que nós passamos, tempo precioso da parte do Senhor, mas eu me alegro de poder ver os irmãos, de adorar presencialmente com vocês, do ladinho, sentir o calor da adoração, da oração dos outros, mesmo que com um distanciamento de segurança. Mas, amados, eu queria trazer para vocês algumas orientações práticas, e durante a semana você vai receber mais orientações com relação a isso, mas eu já queria reforçar você que nós estamos voltando ao culto presencial e sonhamos, oramos e desejamos que não tenhamos que retornar para os cultos online, os cultos em casa. Mas é preciso que nós venhamos a entender que não estamos num culto normal, ainda não é uma normalidade, amém, amados? Não estaremos voltando dentro de uma normalidade. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que alguns cuidados vão precisar ser tomados. Vão precisar ser tomados, em primeiro lugar, para que haja um zelo, um cuidado da nossa parte enquanto liderança sobre a tua vida. Nós precisamos cuidar também da tua integridade. Então, dentro do possível, nós vamos estar tomando todos os cuidados que nos é possível. Então, a questão da higienização, a questão do local, então a gente vai ter que tomar todos os cuidados, o distanciamento entre as cadeiras. Vai ser exigido o uso da máscara, o uso do álcool em gel. A gente pede que, se houver alguma questão de febre, você nos comunique, não esteja presente no culto. Por quê? Para que a gente possa tomar os cuidados possíveis, sem sermos oprimidos por isso, mas os cuidados que nos são possíveis e cabíveis nesse momento, tá bom? Tudo isso, amados, é por base numa direção da nossa prefeitura. Então existem um decreto, existem regulamentações para este retorno. E eu particularmente creio que nós, enquanto igreja, precisamos ser uma referência de submissão às nossas autoridades. Precisamos tomar esse cuidado, ter esse zelo, precisamos dar esse testemunho. Todo esse processo do cuidado não tem sido um impedimento para a nossa fé. Então, já que não é contrário à palavra, me cabe me submeter ao uso da máscara, me cabe me submeter ao uso do álcool em gel, me cabe me submeter aos processos legais orientados pelos nossos líderes, ok?
Então vamos dar esse bom testemunho. Se outros não estão fazendo, amados, eu sou responsável pela terra da conquista nesse tempo. Então eu entendo que nós, enquanto comunidade, precisamos dar um testemunho de submissão às autoridades instituídas sobre nós, desde que não seja contrário à palavra, sim nos submetemos, e também um testemunho com relação à nossa responsabilidade social. Precisamos tomar esse cuidado e ter esse zelo, amém? Então se alegre, celebre, domingo, 19 horas, estaremos juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e eu tenho convicção que será um momento muito especial da parte de Deus para conosco, amém? Senhor, eu te entrego nesse momento esse nosso retorno. O Senhor sabe do desejo do nosso coração em estar no centro da tua vontade. O Senhor sabe do desejo do nosso coração em estarmos alinhados com os teus propósitos eternos para esse tempo, seja, Senhor, para essa terra, seja para a tua igreja. E nós te pedimos, testifica esse retorno, que o Senhor já esteja movendo os nossos corações, movendo as nossas mentes, o nosso espírito, para aquilo que o Senhor há de liberar sobre nós nesse retorno, aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Que seja um retorno regado de testemunhos de edificação, testemunhos de maturidade, testemunhos de crescimento, testemunhos de restauração familiar, testemunhos de gente que foi tratada e aperfeiçoada na medida de Cristo. Senhor, que seja um momento muito especial. Pai, aqueles irmãos que foram se perdendo no meio do caminho, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, que esses irmãos entendam e compreendam que estão negando, estão crucificando novamente a Cristo, e que haja, Pai, o entendimento deles com relação a isso, inclusive, Pai, daquilo que é por consequência. Nós profetizamos sobre a vida desses irmãos uma decisão de se alinhar, uma decisão de caminhar na tua palavra, uma decisão de caminhar contigo por consciência, não por motivação. Não caminhamos contigo tão somente porque estamos motivados, porque motivação tem muito a ver com circunstância, e mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, ainda assim caminhamos contigo, porque temos convicção. Invada a tua igreja, o teu povo e os teus filhos de convicção, para que possam estar caminhando contigo dentro dos teus propósitos eternos, em nome de Jesus. Recebe o nosso culto dessa noite, é para o Senhor e tão somente para o Senhor. Recebe, que a nossa adoração flua de corações sinceros, verdadeiros e rendidos diante do Senhor, e que de alguma maneira possamos finalizar ou entregar esse culto na convicção de que o Senhor o recebeu como uma oferta suave a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amados, queria convidar você nesse momento a preparar o teu dízimo, a tua oferta. Você que tem feito isso através do banco, transações online, não tem problema. Convido você a fechar sua mão no ato profético, não de pão durice, tá, amado? Mas fechar a tua mão como se você estivesse segurando a tua oferta e teu dízimo nas tuas mãos. Amém? E nós vamos orar. E eu queria fazer uma oração de gratidão. Amados, tenho ouvido o testemunho de alguns líderes e alguns pastores com relação a sérias necessidades e situações que estão passando pela infidelidade do povo. Eu queria agradecer ao Senhor pela tua vida. Você, irmão, que tem sido fiel nesse tempo de pandemia. Você que tem permanecido fiel na entrega dos teus dízimos e das tuas ofertas.
Além dos dízimos e das ofertas, nós tivemos aí a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de semear através das cestas, através da ajuda, no pagamento de contas das pessoas. Estamos tendo várias oportunidades de sermos liberais com as nossas finanças. E eu queria agradecer a Deus pela tua vida, pela tua decisão de ser fiel ao Senhor. Sou grata, sou extremamente grata, não pelo teu dinheiro, mas sou grata pela tua decisão de permanecer fiel. Eu creio que isso revela muito do caráter e da maturidade. Não que se resuma a isso, é muito mais do que isso, mas de alguma maneira isso expressa a maturidade e a fidelidade da terra da conquista desse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas ofertas. Senhor, muito obrigada, porque até aqui não tem nos faltado o que é necessário. A tua palavra, ela se mostra fiel, verdadeira. A tua palavra não falha. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido. O Senhor tem sido a nossa verdadeira provisão, porque o Senhor tem sido a nossa provisão em todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais e espirituais. O Senhor é tudo o que precisamos, e tudo o que precisamos está em Ti, e nós te agradecemos por isso. Muito obrigada por aqueles irmãos que, apesar de tempos difíceis, apesar de incertezas, apesar, Senhor, de todo um cenário contrário, decidiram permanecer fiéis. Meu Deus, muito obrigada. Sobre a vida desses irmãos em especial, eu profetizo e te peço que a tua bênção seja liberada sobre eles de maneira especial. Quero te pedir, Senhor, que segundo o teu propósito, eles sejam ricamente abençoados, que eles prosperem, para que eles tenham mais sementes para lançar no teu reino, não só na terra da conquista, mas no teu reino. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, que possamos continuar crescendo e avançando em maturidade e em mudança de caráter, em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado, queria convidar você nesse momento a estar se preparando para a mensagem que será ministrada. Eu sei que esse tema talvez não fosse o tema mais inspirador para esse último culto, mas eu creio, amados, que o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de ministrar sobre esse tema, porque eu creio que seja daqui a 6 meses por conta da pandemia, mas seja daqui a 6 anos, 60 anos, 100 anos, eu creio que nós precisamos estar preparados para aquilo que pode vir a acontecer na nossa vida, aquilo que pode vir a acontecer no nosso país. Fazemos parte de um país livre e glorificamos a Deus por isso, pela liberdade que temos de adorar e louvar, engrandecer o nome do Senhor. Mas precisamos estar preparados, porque e se isso mudar? E se um dia não tivermos mais a oportunidade, a liberdade de adorar ao Senhor livremente, de sair com a nossa Bíblia na mão, de poder anunciar o Evangelho, de poder falar sobre Cristo, de anunciar publicamente a nossa fé, se um dia isso for roubado de nós? E ainda que esse dia não chegue, nós precisamos estar preparados, porque a grande verdade é que se formos fiéis à palavra de Deus e estivermos comprometidos em pregar os princípios do reino, naturalmente, mesmo diante de um ambiente de liberdade, ainda assim viveremos ou poderemos viver processos de rejeição, de afronta, de perseguição e tantas outras questões que geram na nossa alma sofrimento e dor. A verdade é que quando decidimos viver a palavra, pregar a palavra naturalmente, vamos ter inimigos,
porque o próprio mundo é o nosso inimigo quando se trata de viver a palavra de Deus, viver os princípios do reino. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra talvez não seja tão empolgante, mas eu creio que ela é extremamente pertinente. Precisamos estar preparados. E aqui eu não estou falando para ninguém procurar o sofrimento. Eu não estou aqui anunciando uma teologia que te faça buscar sofrer. Não! O que eu estou falando é que, se for do propósito e da vontade de Deus, que você passe por momentos difíceis, por momentos de aflição, você e eu precisamos estar preparados. Precisamos estar submissos a esse processo para que ao final desse tempo possamos não apenas ser aprovados, mas acima de tudo expandir a mensagem de Deus, acima de tudo testemunhar desse amor e dessa convicção que levou Cristo à cruz do Calvário. Essa mesma convicção que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto imitadores de Cristo, precisamos ter, porque a convicção, amados, só com muita convicção, em fé, seremos capazes de negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e caminhar para a morte. Morte emocional, morte do eu. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Aí deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 16, verso 33. Um texto extremamente conhecido, mas eu queria que você estivesse deixando sua Bíblia aí aberta nesse texto. Amém? Bom, antes de ler esse texto, eu queria que você estivesse refletindo sobre os seus últimos sofrimentos. Quais os motivos ou quais as razões pelas quais você sofreu nos últimos tempos, seja no último ano ou nos últimos anos? O que te fez sofrer ou o que te fez passar por momentos de grande aflição nos últimos tempos? Pensa. Está vindo a sua memória? Amém. Então, agora com isso em mente, aquilo que te trouxe essa aflição, essa angústia, seja física, seja emocional, com isso em mente, a gente precisa parar e pensar e avaliar se o que nos tem trazido sofrimento, o que tem nos trazido essas aflições, tem sido fruto das nossas más escolhas, das nossas decisões equivocadas, ou se estamos verdadeiramente sofrendo pela causa correta, pelo motivo certo, se estamos sofrendo por amor e obediência a Deus. Jesus sofre, ele é para nós um exemplo de como lidar com o sofrimento. Mas a verdade é que Jesus não sofre por escolher equivocadamente. Ele não sofre por tomar decisões contrárias à vontade do Pai. Muito pelo contrário. Os sofrimentos pelos quais Jesus passou, e não foi somente a cruz, os sofrimentos pelos quais ele passou estavam como o resultado dele estar no centro da vontade do Pai, e estar vivendo em obediência e submissão à missão que o Pai confiou a ele. Então nós precisamos sair desse lugar e desse tempo de imaturidade, de falta de crescimento, de carnalidade, irmãos. Essa imaturidade revela a nossa carnalidade. O apóstolo Paulo faz essa clara associação sobre a igreja carnal. A igreja carnal é uma igreja imatura. É uma igreja imatura. Então nós precisamos refletir nesse tempo sobre essa maneira imatura e carnal a qual nós lidamos com os nossos sofrimentos. Ouvimos na EBD, na última segunda-feira, quando o pastor Paulo Borges faz uma aplicação e faz um posicionamento muito claro, quando nós pensamos que ao fazer decisões, ao tomar decisões erradas, ao fazer escolhas distantes da vontade de Deus, em contrárias à palavra de Deus, em desobediência, em rebelião, nós, na nossa imaturidade e carnalidade, imaginamos que o Senhor vai mover os céus para que
nossos erros e dos nossos equívocos. Achamos que o favor de Deus, a nossa oração, a mão de Deus, os anjos vão se mover para consertar as bobagens que nós fazemos na nossa desobediência e na nossa rebelião. Queridos, isso é um engano, isso é falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus. E eu queria preparar a nossa congregação e a igreja do Senhor nesse tempo para isso. Amado, a primeira coisa, não podemos mais, enquanto gente de Deus que deseja amadurecer no Espírito, não podemos mais ficar sofrendo, investindo tempo e oração, orando e pedindo para que o Senhor conserte aquilo que fizemos de errado por estarmos em desobediência à sua palavra. É claro que Ele é graça e é claro que Ele é misericórdia, mas, amados, Ele não tem nenhum comprometimento por meio da palavra de nos tirar dessas consequências. Davi é um grande, talvez o principal exemplo disso. Quando Davi, ao pecar, ao desobedecer a palavra de Deus, ele vive consequências terríveis na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu governo, exatamente pelas decisões, pelas escolhas erradas, contrárias à palavra que ele fez. Porém, amados, o Senhor não o livrou, o Senhor o sustentou, o Senhor o guardou, fazendo com que ele permanecesse em Deus e no propósito. Mas ele não foi livre de passar pelas consequências, porque as consequências trouxeram para ele entendimento, maturidade, aprendizado sobre o amor de Deus e sobre a grandeza desse Deus. Amém? João capítulo 16, verso 36 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, né? A gente ouve muito e fala muito sobre esse texto. Contudo, tenham ânimo, ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Isso é inquestionável. A palavra ela é apresentada como uma afirmativa. Não tem jeito. No mundo vocês terão ou passarão por aflições. A grande questão é que no contexto de João capítulo 16, aqui não está se falando dos erros de decisão e escolhas erradas. Não está falando da escolha de um casamento mal feito. A pessoa decide casar fora dos princípios da palavra. A pessoa decide casar por motivações carnais. E aí pega esse texto e diz assim, quando os problemas batem a porta: olha, tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. É assim mesmo, no mundo vocês vão ter aflições. Às vezes a pessoa está completamente aflita e afligida nas dívidas, porém ela usa esse texto: no mundo terei aflições. Olha, mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, se anime, o Senhor venceu o mundo. Amado, presta atenção, não use esse texto de maneira absurda. O que o texto está falando é uma preparação de Jesus aos seus discípulos, e a orientação de que aflições estavam por vir, de que eles teriam aflições, são aflições relacionadas à consequência da fidelidade deles por amor a Cristo, por serem discípulos, por serem seguidores, por caminharem com Cristo. Esses homens e mulheres, esses discípulos, eles iriam passar por aflições, passariam por momentos difíceis, passariam por perseguição, passariam por afrontas, seriam lançados em covas, seriam lançados em prisões, seriam torturados, seriam afligidos, passariam por toda sorte de situações difíceis e complicadas. Então, quando o texto está falando, olha, no
no mundo tereis aflições, está falando, olha só, discípulo fiel, gente que decidiu fazer o caminho de Cristo, gente que decidiu pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Vocês precisam entender que no mundo vocês terão ou passarão por aflições. E para vocês que passam por essa aflição, por esse tempo difícil de sofrimento, por amor de Cristo, pela causa de Cristo, em obediência a Cristo, para anunciar Cristo, para revelar Cristo, vocês podem ter bom ânimo, vocês podem se animar, porque Ele venceu o mundo. Então, querido, essa palavra não se aplica para todos. Muitos de nós, inclusive eu, muitas vezes usamos esse texto fora do seu contexto para trazer um ânimo, para trazer uma motivação para a gente que está com a vida toda encrencada. Homens que se dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, mas que não estão andando como tal. E aí, na hora do problema, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora que a conta chega, nos procura e espera de nós uma palavra. E como muitas vezes nós não temos muito o que fazer, nós usamos um texto como esse: no mundo tereis aflição, mas se anime, porque Ele venceu o mundo. Amado, sejamos libertos desse engano e desse engodo, e que a gente possa passar a olhar esse texto e a viver esse texto, e a falar desse texto, e a lembrar desse texto para gente que decidiu viver os sofrimentos de Cristo, gente que decidiu obedecer a palavra de Deus, a fazer renúncias, a se sacrificar, a se gastar e se deixar ser gasto por amor das almas, em obediência e seguindo o exemplo de Cristo. Esse é o contexto no qual esse texto é de fato aplicado. No versículo 1 e 4 é bem interessante. Vamos ler o versículo 1 e 4 também, tá? Ainda estamos em João capítulo 16, tá bom? Mas a gente vai retornar lá no início. Diz assim: tendo-lhes dito tudo isso, ou tenho-lhes dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Então, olha só, antes, João 15 vai falar sobre a videira, sobre permanecer em Cristo, sobre permanecer ligado, né, ou conectado em Cristo, sobre a permanência, vai falar muito sobre isso. Mas também vai falar sobre o sofrimento, sobre aquilo que haveria de vir, ou sobre aquilo que os discípulos deveriam enfrentar a partir do momento em que Cristo não estivesse mais presente na terra com eles. E aí diz assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. Imagina, amado, você ser expulso de locais tão somente por falar, anunciar, pregar e testemunhar da obra poderosa de Cristo. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Entende? Preste atenção. Virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. O que o texto está falando aqui é uma preparação dos discípulos, onde deixa claro que haverá tempo que os discípulos serão mortos, serão assassinados, serão torturados, tão somente por estarem sendo discípulos, tão somente por estarem se manifestando como filhos, tão somente por estarem no centro da vontade de Deus e obedecendo à vontade de Deus. Então o texto é claro, quando está dizendo lá no versículo 33 que no mundo teremos aflição, está falando desse tipo de aflição, de gente que está empenhado em pregar o evangelho, em cumprir o propósito, em seguir os passos de Jesus, e por isso serão expulsos, serão rejeitados e poderão ser até mesmo mortos. E o texto vai dizer
Querido, em nome de Jesus, que a nossa mentalidade seja mudada e transformada. Estamos transformando as nossas decisões erradas, as nossas meninices, as nossas escolhas carnais, superficiais, fúteis, as nossas escolhas erradas, estamos jogando tudo na conta de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amados, o que eu posso fazer por você? O que um pastor, um líder espiritual pode fazer por você se você tem tomado as decisões erradas na tua vida e na tua história? Não pense que nos procurar para ouvir um mantra gospel que vai resolver, porque não vai, amado. Que tudo que você tem passado, fruto das suas escolhas e decisões erradas, se transforme, ao menos que você transforme essas decisões erradas, ao menos numa grande oportunidade de conhecer de Deus, de contemplar o Senhor. Que você aproveite esse tempo que talvez você tenha se colocado de tanto caos por decisões e escolhas erradas, por atitudes equivocadas, que você entenda que seja pelo menos uma oportunidade de mudança de mente, de transformação e de dependência da graça e da misericórdia de Deus, para que você aprenda, e aprendendo você viva outros caminhos. Amém? João 15, ainda voltando no texto, vai dizer assim, João 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, olha só, ainda lá em João 15, logo depois da videira verdadeira, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Nós fomos escolhidos, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Presta atenção. Essa escolha, esse chamamento do Senhor para conosco, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos por Ele para sermos seus. Essa escolha traz sobre nós o peso de sermos muitas vezes odiados pelo mundo. Não somos odiados pela nossa intolerância, pela nossa dureza, pela nossa frieza, pela nossa religiosidade vazia, não. Mas aqui sermos odiados por estarmos alinhados com a palavra da verdade. Certa vez Jesus anunciando e pregando a mensagem do Pai, Jesus pregando sobre o reino, ele confrontando aquela multidão com esses valores que doem, que ferem o mundo, o sistema desse mundo. E comentam acerca dele de que Jesus tinha um comprometimento com a verdade e não com os homens. E isso é muito profundo, que o nosso comprometimento maior seja com a verdade. Porque se amamos os homens, se amamos as pessoas, se amamos de verdade aqueles que nos cercam, se amamos o próximo, amados, nosso comprometimento precisa ser com a verdade. Porque é a verdade que liberta. Não podemos estar comprometidos com o homem em si, porque o nosso comprometimento com o homem pode nos levar a negociar a verdade. Então não podemos negociar a verdade em favor do homem. Se amamos a humanidade, se amamos o próximo, precisamos revelar isso, trazendo o entendimento e a revelação da verdade. A verdade, amado, liberta. A verdade é Cristo Jesus. Por isso precisamos estar com esse comprometimento. 1 Pedro diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustiça. Olha só o nível desse sofrimento louco aos olhos humanos que a palavra nos chama. Porque é louvável. Como assim é louvável? É louvável sofrer. Sim, é isso que o texto está falando. É louvável que a gente sofra
sofra. E aí piora, não é que é louvável sofrer, mas é louvável sofrer injustamente. Ah, querido, a nossa carne é moída, estraçalhada diante de uma verdade dessa. Porque quando nós sofremos injustamente, nós somos tomados de um senso de justiça própria, não é mesmo? Nós somos tomados de um senso de indignação, porque não é justo. E o texto nos traz essa quebra de mentalidade dividida e equivocada, nos trazendo um valor novo, mais um paradigma do reino de Deus, mas, sabe, algo contraditório do reino de Deus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, por conta de que você é consciente da sua convicção, da sua fidelidade, da sua obediência, do seu amor para com Deus, por conta dessa consciência, dessa convicção, você vai precisar passar, suportar aflições e sofrer injustiças, sofrer injustamente. E o texto diz mais: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, e aqui o bem, amado, é o bem de Deus, não é o seu bem, não é aquilo que você acha bom, não é aquilo que você acha correto, não é aquilo que você acha lindo, não, mas é o bem de Deus, olha, por uma consciência de Deus. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aqui retomamos o texto da última mensagem. Amados, não há virtude, não há vantagem da gente sofrer pelo mal que a gente fez, não, mas aqui nós somos desafiados a viver esses sofrimentos em um propósito correto, sofrimento em obediência. Nós somos chamados a viver isso por fazermos o bem ou por fazermos aquilo que é a vontade de Deus, devido à nossa consciência para com Deus. Por isso nós precisamos entender, compreender e parar de investir tempo, a nossa alma, as nossas orações, a nossa busca para lutar contra os sofrimentos que nós nos causamos. Mas o meu desejo e a minha oração é que as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos testemunhos sejam neste tempo de gente que está sim sofrendo, está aflita, mas por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, porque se manteve fiel à palavra, porque está submisso à palavra, porque está fazendo renúncias em favor do Senhor, porque está fazendo renúncia em favor do próximo. Que a nossa oração, que a nossa intercessão, que o nosso clamor seja para que o Senhor nos fortaleça e nos dê suporte para passarmos por esse tipo de sofrimento. Sofrimentos que geram um legado eterno, sofrimentos que estão muito além de coisas temporais e passageiras, coisas superficiais e coisas fúteis, mas um sofrimento onde manifesta o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Sofrimentos que verdadeiramente valem a pena. Sofrer por amor de Cristo vale a pena. Sofrer para revelar Cristo ao próximo vale a pena. E nós precisamos entender isso. Esse entendimento, amado, traz sobre nós a certeza de que precisamos amadurecer. E aí eu queria deixar para você rapidamente 3 pontos simples. Precisamos aprender a lidar com os sofrimentos corretamente, ou sofrer pelos motivos certos. E sofrer pelos motivos certos só acontece quando nós somos amadurecidos bíblica e espiritualmente. Se você não amadurecer bíblica e espiritualmente, você não será capaz de sofrer pelos motivos certos.
você não será capaz de sofrer, ou você nem irá se expor aos sofrimentos que realmente importam, que valem a pena. Então nós precisamos amadurecer bíblica e espiritualmente. Quando crianças e imaturos, nós nos expomos ao sofrimento. É muito normal uma criança colocar coisas erradas na boca. Eu conheci uma menina que ela tinha a boca deformada. Por que a boca dela era deformada? Ela, muito bebezinha, pegou um fio desencapado e colocou o fio desencapado na boca. Aquela eletricidade trouxe um transtorno e deformou a boca daquela criança. E ela cresceu com aquela deficiência, ok? Por que ela fez isso? Porque na sua imaturidade, na sua falta de conhecimento, ela não tinha noção do sofrimento que aquele prazer da fase oral de uma criança, ao colocar tudo na boca, ela não tinha consciência que aquilo traria para ela danos terríveis, muitas vezes para o resto da vida. Muitas vezes a gente age da mesma maneira, por imaturidade, por falta de conhecimento da palavra, por sermos meninos na fé, pela nossa própria carnalidade. Nós nos colocamos em situações que geram para nós sofrimentos, escolhas erradas geram para nós isso, decisões erradas, sabe? Princípios que são quebrados por decisão própria, tudo isso vai gerando em nós sofrimento. Mas isso, amados, é tão somente a revelação da nossa imaturidade bíblica, da nossa imaturidade espiritual, da nossa falta de conhecimento da palavra, da nossa falta de maturidade no espírito, e que nesse tempo nós sejamos despertados para a maturidade. Eu creio que é tempo da igreja se posicionar de maneira madura para aquilo que o Senhor está direcionando ao longo da história, para o cumprimento das suas promessas e dos seus propósitos eternos. Precisamos estar preparados. Então, queridos, que possamos aprender a viver para Cristo. Precisamos estar preparados para sofrer sempre que for preciso por amor de Cristo. Então, precisamos sofrer, entender que o sofrimento por motivos equivocados é a revelação da nossa imaturidade, é a revelação da nossa falta de conhecimento bíblico, mas também precisamos estar preparados para sofrer sempre que for preciso por amor de Cristo. E aí eu não vou falar muito sobre isso, eu só vou mostrar para você uma imagem, e nessa imagem vai mostrar para você, que você está vendo aí nesse momento, vai mostrar para você as maneiras as quais os discípulos, os apóstolos morreram. E aí eu não vou agora nem falar dos apóstolos, vou falar de Estevão. Você vai ver nessa imagem aí a morte terrível, que se conta, muitas vezes pela tradição, se conta como eles morreram. Foram mortes terríveis, foram mortes torturantes. E antes de morrer, amados, eles passam por coisas muito mais, de sofrimento muito maior. Eles são rejeitados, perseguidos, apedrejados, eles são torturados, eles passam por todo tipo de tortura física, tortura emocional. E eles estão ali preparados, eles estão ali capacitados para isso pelo Espírito. Então nós precisamos estar preparados para sofrer sempre que for preciso, por amor de Cristo. Cristo nos deixou exemplo, sofrendo morte de cruz, passando por humilhação, passando por rejeição, passando pela cruz, entregando a sua vida em favor de mim e em favor de você. Então nós precisamos estar dispostos a isso, assim como Cristo, assim como os apóstolos e assim como tantos outros discípulos, e que nós possamos aprender a sofrer por amor de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo e sofrer em favor de outros, amados. Sofremos muitas vezes por motivos tão egoístas, muitas vezes temos sofrido tão somente por decisões egoístas, orgulhosas da nossa parte. Mas aqui Cristo nos deixa o exemplo de sofrer em favor do outro. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Preste atenção,
Cristo sofreu no meu lugar. Cristo sofreu no seu lugar. Então, deixando-nos os exemplos. O exemplo é sofrer em favor do outro. Então, que a gente possa aprender a sofrer em favor do outro. Eu vejo irmãos fugindo do ministério, irmãos fugindo da convivência, do relacionamento, irmãos fugindo da renúncia em favor do outro. Amados, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-nos o exemplo. Então, debaixo desse exemplo de Cristo, precisamos aprender e decidir sofrer em favor do outro, sofrer em favor do nosso próximo, renunciar em favor do nosso próximo, nos sacrificar em favor do nosso próximo, nos sacrificamos em favor de nós mesmos. Isso não tem mérito nenhum, amado. Isso não é a manifestação de amor biblicamente. O amor não busca os seus próprios interesses. Então, amado, nós precisamos aprender a sofrer de verdade, por amor do Senhor, por amor ao próximo. Sofrer por rejeição, que a gente sofra por rejeição, sejamos rejeitados por estar pregando o Evangelho. Que a gente possa aprender a sofrer em favor de Cristo, servindo ao nosso próximo, servindo ao outro, anunciando a Cristo. E anunciar a Cristo, nem sempre você será bem recebido. Anunciar o Evangelho de Cristo muitas vezes trará consigo rejeições, muitas vezes trará consigo afrontas, zombaria. Cristo e os discípulos passaram por isso e nós precisamos estar preparados para passar também, se preciso for. Que sejamos humilhados por andar em obediência a Deus. Que você sofra, amado, porque você vai estar sendo humilhado, mas humilhado porque você vai estar se submetendo à vontade de Deus para a sua vida. Imagina só, querido, você toma uma decisão que as pessoas na sua família não entendem. E essa decisão que você tomou, ela é muito dura, humanamente falando. Você possivelmente vai passar por rejeição, você possivelmente será humilhado pela sua família. Você, querido, tomar decisões que as pessoas não entendem, porque humanamente falando é loucura. Amado, isso gera consequências difíceis de se lidar. A grande questão é que quando você faz isso, além de você estar revelando a maturidade de um filho de Deus, além de você estar revelando ou se tornando carta viva, você está se mostrando palavra de Deus revelada, você está revelando a palavra de Deus através da tua vida, das tuas escolhas e das tuas decisões. Você está glorificando o nome do Senhor. Então que a gente passe a ser humilhado, rejeitado, a sofrer afrontas, não pela nossa não pelo nosso temperamento, pela nossa personalidade, não, mas por estarmos vivendo a palavra de Deus, por estarmos anunciando o Evangelho do Reino, por estarmos exortando em amor e com a única motivação de amor e restauração na vida do nosso próximo. Que possamos aprender a passar sim por zombarias, que possamos ser zombados, irmãos. Nós estamos muito acomodados nesse tempo onde ser cristão se tornou pop, ser cristão se tornou popular, ser cristão se tornou algo irrelevante. Ser cristão, amado, tem gerado para nós tapinha nas costas. Esses dias eu recebi um elogio de uma cristã que me deixou arrasada. Quando essa irmã, fora de um contexto de igreja, mas de um contexto profissional que a gente tem junto, ela fala para mim assim: Elaine, você é luz. Nossa, você é luz. Aquele elogio não recebi bem. Não recebi bem. Porque de verdade, amados, nós somos luz e precisamos ser luz no mundo, isso é fato.
Mas a grande questão é que, será que se eu estivesse sendo relevante de verdade na vida daquela irmã, exortando, anunciando tudo que ela precisa ouvir e ter o entendimento da palavra, será que ela lidaria comigo da mesma maneira? Será que ela enxergaria na sua alma essa luz? Isso é muito sério. Cuidado com alguns elogios. Cuidado, amados. Precisamos avaliar se seremos odiados pelo mundo por estarmos e permanecermos em Cristo, se estamos sendo só aceitos, se estamos sendo só elogiados, se estamos só sendo abraçados pelo mundo. Pode haver algo errado com a nossa fé, com a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. Então, meu querido, eu tenho um apelo para você nessa noite. E o meu apelo para você nessa noite, querido, não é para que você pare de sofrer. Esse apelo já ouvi mensagens que tinham apelo como esse: pare de sofrer. Mas o meu apelo não é para que você pare de sofrer. Eu queria desafiar você e apelar a você para que você sofra, e sofra sim, para que eu possa realmente sofrer. Mas o meu apelo nessa noite é para que a gente sofra pelos motivos corretos. Estamos sofrendo por ficar em casa. Estamos sofrendo por usar máscara. Estamos sofrendo agora por retornar e não podermos ter a liberdade que gostaríamos de ter, de nos abraçar, de nos beijar, sabe? De ficarmos aglomerados ao final do culto. E tem gente que está sofrendo por esse tipo de coisa, amado. É tão pouco. É tão superficial, é tão imaturo. Estamos sofrendo pela possibilidade de passar necessidade. Nem necessidade ainda estamos passando, mas já estamos sofrendo. Amados, eu desafio você nessa noite a aceitar esse apelo de sofrer, mas de sofrer por aquilo que realmente importa. Sofra por amar ao Senhor, sofra por andar em obediência à sua palavra, sofra por manifestar Cristo nessa terra, sofra em favor do próximo, sofra, se sacrifique, renuncie em amor a Deus, em amor ao próximo. Não fuja de sofrer, não se esquive do sofrimento, mas tome a decisão de sofrer, amado. E eu prego para mim, nós somos condicionados a fugir do sofrimento. Tudo que nos causa dor, nós tentamos fugir. Tudo que nos causa, sabe, sofrimento, aflição, a gente quer rejeitar, a gente tenta se esquivar. Por isso, querido, que hoje o número de cesárea é tão grande no nosso país. Parto através de cesárea, eu não estou falando aqui que é pecado, que é errado, não. Eu só estou falando que nós estamos fugindo tanto de sofrer, que nós nem pensamos na possibilidade, muitos nem pensam, né, na possibilidade de um parto via natural, normal, porque já querem fugir do sofrimento. Não estou falando que é errado, presta muita atenção. Só estou usando isso como uma ilustração de como fugir do sofrimento, como a alma humana se comporta. Isso é natural da alma humana. Ninguém vai se expor ao sofrimento. Mas eu queria convidar você a não fugir desse tipo de sofrimento. E se preciso for passar por aflições mais profundas, que você não fuja, mas que você tenha bom ânimo, que você se anime, porque o nosso Salvador, o nosso Redentor, venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, seremos vitoriosos com Ele. Amém, meu querido? Então, em nome de Jesus, somos sim chamados para sofrer, mas para sofrer pelos motivos corretos. Sofrer por amor ao Senhor, sofrer em obediência a Ele, sofrer em favor do nosso próximo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se prepare para um compartilhamento logo após essa oração. Não tenha pressa, não faça de qualquer maneira. Ninguém é obrigado a participar do compartilhamento. Você não é obrigado a fazer. No entanto, querido, é uma grande oportunidade de crescimento, de compartilhar um na vida do outro, de ser instrumento de Deus e de permitir que a tua família ou esse próximo a você
seja um instrumento de Deus na sua vida nessa noite. Por isso, participe sim do compartilhamento, faça com qualidade, conversem, se abram, compartilhem. Não só tenha o comprometimento de trazer respostas certas, não, mas de falar a verdade do teu coração e de, ao final, acima de tudo, orar para que o Senhor mude a nossa mentalidade, transforme o nosso coração, para que possamos manifestar Cristo na nossa geração, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque a verdade é que somos privilegiados de fazer parte de uma nação onde até este momento temos liberdade para adorar e engrandecer o teu nome. Mas, Senhor, verdade é que se vivermos a palavra, mesmo no ambiente de liberdade, em muitos momentos geraremos incômodos, em muitos momentos nos tornaremos perturbadores de ambiente, assim como vemos na tua palavra através do exemplo de Cristo, através dos discípulos. Então, Pai, eu quero te pedir que possamos sair desse lugar de conformismo, de, agradável, de bem-estar, esse lugar de total harmonia com todos que nos cercam, em todos os lugares e todos os ambientes. E se preciso for, através do nosso comprometimento com a verdade, o Senhor é a verdade, que através desse comprometimento, se preciso for, estejamos preparados para sofrer injúrias, afrontas, rejeições, perseguições, calúnias e toda sorte de sofrimento, seja emocional ou seja físico. Que possamos também preparar os nossos filhos, porque, Senhor, eu creio que a sua volta, o seu retorno está próximo. Pai, e se precisarmos passar por grandes tribulações, que eu esteja preparada, mas que eu prepare os meus filhos naturais e os meus filhos espirituais, para que estejam preparados para passar por qualquer coisa, qualquer situação ou circunstância, por amor ao teu nome. E assim, Senhor, possamos revelar o céu na terra e trazer essa conexão do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor fale contigo nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe.